João, primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 1 a 4. E quero meditar aqui alguns instantes com vocês neste texto. A carta de João, capítulo 1, versos 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E eu quero destacar o versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu escrevi para que eu tenha uma alegria completa. Quer dizer que João não tinha uma alegria completa? É isso que você entende ou não? Quer dizer, eu não estou assim muito... A minha alegria não está tão completa. E eu estou escrevendo exatamente para ter uma alegria completa. Não estava tão completa antes de escrever. É mais ou menos esse o raciocínio de João. E eu quero pensar um pouquinho sobre essa história de João não ter uma alegria completa. E a alegria dele só ficar completa depois que ele escreveu essa carta. Por que João quer dizer isso? Por que ele fala isso? Qual é a ideia de uma alegria que não está completa? Vamos entender essa ideia de uma alegria não completa. Porque eu sempre pensei que se eu sou salvo por Cristo e eu tenho Jesus no coração, eu devo ter uma alegria completa. Como é que não tem uma alegria, não é? E agora descubro que João não tinha, faltava alguma coisa. E parece que falta tão pouco, faltava ele escrever essa carta. Será que é isso? Vamos entender aqui a lógica de João e o que João está pensando quando ele diz que escreveu para que a sua alegria fosse completa. E para entender a lógica de João, a gente tem que começar do versículo 1. E eu quero acompanhar com vocês o que João está dizendo. Primeiro, João está dizendo o seguinte, e para começar bem do começo. Para entender a história da alegria completa, a gente tem que ir bem no início, lá no Gênesis, tá certo? João vai dizer o seguinte, primeiro ponto aqui da lógica de João. Deus, ele tem uma vida guardada consigo mesmo. Ele tem algo que é dele, está lá na eternidade junto com ele. Ele disse no verso 1, aquilo que era desde o princípio, ou aquilo que é desde o princípio. Então Deus tem um monte de coisa boa e um monte de coisa bonita. Deus é uma coisa linda, a gente sabe disso, né? Ele é realmente algo incrível, magnífico. E Deus tem uma alegria, um prazer de ser, uma glória. Ele tem tanta coisa linda, mas tem um pequeno problema. Tudo isso está lá escondido na eternidade. Eu nunca vi, ninguém nunca viu, está lá, protegido. Deus, ele não revelou para ninguém, ficou guardado dentro dele. É aquilo que é desde o princípio. Tudo que Deus é de lindo, de maravilhoso, está lá nele. O segundo ponto da lógica de João é que Deus, ele se manifesta. Aquilo que é tão bonito nele, aquilo que é maravilhoso nele, se revela para os homens, se revela para a sua criação. E o que Deus revela é nada menos do que sua própria vida. Ele mostra isso, aquilo que ele é. Ele diz, a vida se manifestou, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então aquilo que estava escondido em Deus, aquilo que estava guardado, aquilo que estava em secreto e em segredo, se manifestou para nós e foi visível para o ser humano. João é um ser humano como nós, e quando essa vida se manifestou, João, ele teve uma experiência com a vida, uma experiência com a manifestação da vida. Aquilo que Deus mostrou, João viu. E ele usa muitos termos para dizer isso. Ele fala, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo de Deus, a respeito da própria vida. João quer dizer, eu vi. Agora não é só uma questão de que eu tive uma intuição. Não, eu vi com os olhos. Ele diz, eu apalpei com as mãos. Ele certamente está fazendo uma referência aqui ao Senhor Jesus Cristo, que ele tocou no Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus era um homem como nós, e quando ele diz, eu não apenas
tive uma experiência subjetiva, eu tive uma experiência sensível com a vida. Eu vi, eu apalpei, eu ouvi palavras nítidas, inteligíveis. Eu cheirei. Eu tive uma experiência muito profunda, séria, verdadeira, real e até mesmo sensível com a vida. João teve essa experiência, e o que foi que aconteceu com João? Depois de ter essa experiência, João, ele aceitou essa vida de Deus. Ele recebeu a vida de Deus, e João então ficou muito feliz por isso. Certamente João aceitou Jesus como Senhor de sua vida, do mesmo jeito que nós fazemos hoje, e quando ele fez isso, se tornou um crente em Jesus. E aí João ficou muito feliz, ele ficou contente, aquilo encheu a vida dele de alegria. João ficou com a vida cheia de propósito. João realmente foi uma experiência maravilhosa, foi transformadora para João. João ficou muito, muito, muito feliz. Por quê? Porque ele teve a vida de Deus, e a vida de Deus o colocou em comunhão com Deus. É por isso que ele diz no versículo 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele teve essa comunhão com Deus, ele entrou em contato com Deus. Isso foi para João, isso realmente foi maravilhoso. E João estava muito feliz. Mas agora eu descubro que João não estava totalmente feliz. Essa experiência, apesar de ter sido tão maravilhosa, a experiência da revelação de Deus para João, por muito maravilhosa e por muito feliz que tenha sido, não foi ainda uma experiência completa. João ainda não tinha uma alegria completa. Por que João não tinha ainda uma alegria completa? Faltava para João as pessoas que ele amava e que ainda não conheciam essa vida. Entre os quais a gente deve incluir aqui os remetentes da carta de João. Ele sabia que haviam outras pessoas. Aquilo que era tão lindo nele, tão maravilhoso, e que nele era uma coisa foi uma coisa tão incrível para ele, mas ele agora tinha que admitir que tinha muita gente que ele gostava, gente que ele amava, gente do seu círculo de amizades, até mesmo familiares seus, irmão, talvez o pai, a mãe, a tia, o filho, e essas pessoas não tinham tido essa experiência. E como é que João ia ser totalmente feliz se ainda tinha tanta gente ao seu redor que não vivia essa experiência? E ele caminhava com Deus e aquilo era realmente maravilhoso, mas ele reparava que perto dele tinha tanta gente que não fazia a mesma coisa, que continuavam vivendo suas vidas, vidas pequenas, medíocres, vidas infelizes longe de Deus. E João começou a ficar preocupado com isso, e isso começou a minar a alegria de João. Embora João estivesse muito feliz com Deus, mas essa alegria ainda não era tão completa, porque ele reparava que tinha essa questão das pessoas que não conheciam essa verdade. Então o que João faz? João então ele anuncia, ele testemunha dessa vida para as pessoas, principalmente as pessoas a quem ele ama, e ele fala desse Jesus. Ele conta essa experiência, ele diz isso lá no versículo 2, vô-lo anunciamos. Ou seja, nós falamos para vocês, eu contei para vocês, eu disse o que tinha acontecido comigo, eu falei a respeito dessa vida, e João então compartilha e dá testemunho dela. No versículo 3 ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros. João anuncia, portanto, para essas pessoas esta vida. Depois as pessoas que João ama, entendendo aqui o caminho da lógica de João, para chegar naquela história da alegria completa, essas pessoas que João ama, elas ouvem João, elas escutam o testemunho de João, e curiosamente elas aceitam o testemunho de João, elas entendem João e aceitam o que João disse, elas concordam com João, e elas assumem o mesmo compromisso que João assumiu, e seguem o mesmo caminho que João seguiu. E o que acontece com essas pessoas é a mesma coisa que tinha acontecido com João. João tinha entrado em comunhão com a vida manifestada, aquilo que Deus tinha guardado em si e manifestou aos homens. João conheceu aquilo e entrou em contato com aquilo e teve comunhão com Deus, e a mesma coisa que aconteceu com João, aconteceu também com essas pessoas que João amava. Essas pessoas entraram em contato com a vida e elas também passaram a ter comunhão com Deus e comunhão com Jesus. João diz isso, para que vós, igualmente, mantenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Quando João chegou para essas pessoas e falou a elas: olha, eu conheci Jesus e foi assim, ele fez assim na minha vida, ele transformou a minha vida, eu toquei na vida e foi maravilhoso, isso foi incrível para mim. Ele conseguiu convencer essas pessoas. E ele diz que quando ele fez isso, essas pessoas entraram em comunhão com ele. Entraram em comunhão porque concordaram com aquilo que João falava. E aceitaram aquilo que João vivia. E começaram a viver a mesma verdade de João em suas próprias vidas. E eles tiveram então um ponto em comum. Todos eles entraram em contato com essa vida manifestada de Deus. As pessoas aceitam a palavra e por isso entram em comunhão. Tanto com João, mas principalmente em comunhão com Deus e com Jesus. E agora que essas pessoas então estão em comunhão com Deus, João fica plenamente feliz. Agora chegamos então à lógica de João. Agora realmente eu fico feliz, porque eu falei da vida para vocês, vocês aceitaram a vida e eu não tenho mais motivo para ficar triste, incomodado, chateado. Apesar de estar tão feliz com Deus, ver pessoas ao meu redor que não conhecem a esse Deus, mas agora não, agora eu estou feliz porque vocês o conheceram. Porque vocês estão comigo nessa luta. Eu jamais seria feliz, totalmente feliz. Claro que João é feliz com Deus, mas nunca totalmente feliz porque ainda falta alguém. Não que falte algo em sua vida, mas ainda falta alguém que também conheça essa vida. Agora João fica totalmente feliz e ele termina no verso 4 dizendo: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu não tenho uma alegria ainda completa. Digamos que só está uma parte, 2/3, metade, 90%, não sei, mas não está completa. Mas quando vocês aceitam e reconhecem e vivem a mesma vida que eu vivo, agora sim, eu sou uma pessoa totalmente feliz, totalmente realizada. Eu quero, terminando a minha palavra, dizer duas coisas que eu entendi na história de João. Essa história que ele colocou nos 4 primeiros versículos, esse caminho que nós vimos para que João tivesse uma alegria completa. Duas lições que eu quero te tirar aqui. Primeiro, a salvação é pessoal, mas ela não pode ser alcançada sozinho. Não sei se você já percebeu isso. Ninguém pode ser salvo sozinho. A salvação ela é um projeto coletivo. Quando Deus nos salva, Ele nos salva de certa forma, embora pessoal, e a salvação realmente é pessoal, nós não entramos no céu em bloco, não é? Ninguém entra em bloco. Você entra porque aceitou Jesus como Senhor pessoal, Senhor de sua própria vida. Mas o projeto de salvação é um projeto coletivo. Você precisa de outros. Não está completo enquanto não tem outros. É por isso que a igreja é uma ideia tão bacana e tão legal. Porque a igreja é o conjunto daqueles que fazem parte do mesmo projeto. Estão na mesma pegada, né? Para a gente usar o termo aqui da molecada. Estão na mesma pegada. Eles fazem parte de um projeto coletivo. Irmãos, a salvação é um projeto coletivo. Eu não posso vivê-la sozinho. A minha alegria, a minha caminhada com Deus, o meu prazer de ser salvo, ele não está completo se eu estou sozinho. Uma das coisas, você não é que você não esteja salvo, e não estamos dizendo aqui que João é salvo, totalmente salvo. Ele vai entrar no céu, mas falta algo. E sabe o que é que falta? Falta gente ao redor dele. E João percebe isso. E aí ele faz um trabalho para que as pessoas entrem em comunhão com ele. A comunhão é uma parte, é um processo da nossa salvação. O projeto da salvação e o processo da salvação, ele inclui outras pessoas. Eu tenho que ter mais gente ao meu redor. Eu tenho que ter gente orando por mim. Eu tenho que ter, a comunhão é um processo importantíssimo da salvação, porque ali estão pessoas que compartilham da minha fé e eu preciso delas. E elas precisam de mim. De certa forma, nós somos que reféns do mesmo projeto. Nós estamos como que cúmplices de uma mesma caminhada, indo para o mesmo lugar, e nós precisamos uns dos outros. A salvação, portanto, é algo que tem que ser atingido assim, em conjunto. A gente vai na igreja não é para escutar música ou porque culto é bonito, não. A gente vai porque precisa dos irmãos. Eu preciso deles. Eu não poderia ser completo sem eles. Eu seria salvo, é verdade, eu iria para o céu, estaria com Jesus, mas enquanto eu estou nesse mundo, eu não seria uma pessoa completa se eu não estivesse junto dele. Eu não posso viver sozinho, eu preciso dos meus irmãos. Porque o projeto de salvação é para nós, como um conjunto, e essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. A segunda lição que eu tiro desse texto é que uma pessoa pode ser salva por Cristo, e não estar plenamente feliz.
Você já se perguntou? Eu sou salvo, eu tenho consciência, mas eu não estou plenamente feliz. Por que você não está plenamente feliz? Eu sempre achei que quando eu fosse salvo eu estaria totalmente feliz. E os meus problemas, embora estivessem lá, jamais iriam me afetar. E, na verdade, hoje eu aprendi que nem são os problemas que me afetam, as dores dessa vida, as dificuldades. Sabe por que a gente não é plenamente feliz? Porque falta algo, realmente falta. E sabe o que pode faltar na nossa vida? Pode faltar gente do nosso lado. Todo mundo precisa de gente do seu lado, para tudo, mas principalmente para o nosso projeto de salvação. Uma pessoa pode ser salva e ainda não está plenamente feliz. Ela só vai estar plenamente feliz quando ela transmitir a vida que ela recebeu para os seus conhecidos, para as pessoas que ela ama e até mesmo para as pessoas que ela não conhece. E essas pessoas aceitarem este evangelho. Eu coloquei aqui uma paráfrase do versículo 4, daquilo que João quer dizer, para que a gente pudesse entender exatamente o que ele quer dizer. E João estaria dizendo exatamente o seguinte: eu não serei totalmente feliz se vocês não aceitarem o evangelho que eu aceitei. Eu não serei totalmente feliz se vocês não aceitarem o evangelho que eu aceitei. É muito triste a gente pensar de falar uma coisa dessas, por exemplo, para um filho, para uma esposa, para um marido, às vezes dizer isso para um pai, para um amigo, para um colega de trabalho. Mas essa é uma verdade de nossas vidas. Nunca seremos completamente felizes enquanto essas pessoas não se entregarem a Jesus. Vai faltar alguma coisa. E eu queria que nessa manhã a gente pensasse um pouco nisso. Quem são as pessoas da minha vida que não me deixam totalmente feliz? Talvez estejam pessoas assim, como João. E olha que eu estou falando do apóstolo João, aquele grande apóstolo, não é? Eu sempre achava que ele devia ter uma vida incrível e maravilhosa com Deus, e ele tinha. Esse foi o homem que escreveu o Apocalipse. Ele só escreveu o Apocalipse. Ele teve a visão do final dos tempos. Que contato incrível! Que experiência maravilhosa com Deus. E João disse: pois é, nenhuma dessa experiência me transformou completamente feliz. O que eu fico realmente feliz não é ter as revelações de Deus, é mais do que isso. Depois disso, eu ainda preciso de algo, uma outra bênção, a bênção de ter pessoas que eu amo junto comigo. Enquanto elas não estiverem comigo, eu não serei totalmente feliz. Quem são essas pessoas? Hoje nós vamos orar por elas e pedir a Deus que as abençoe. E eu quero que você abaixe a cabeça e que você ore agora ao Senhor e que você faça então a pergunta: quem são as pessoas que não me deixam totalmente feliz? Aquelas que deixam aquela sensação de que está faltando alguma coisa na minha vida, porque nunca aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas, ainda são rebeldes à palavra. Como eu posso ser feliz, totalmente feliz, se essa pessoa ainda é rebelde, se ela não aceita, se ela não busca? Como posso ser feliz se eu estou sozinho numa caminhada e eu queria alguém do meu lado? Como? Então você agora vai buscar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que minha alegria seja completa. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida dessa pessoa e que ela complete a minha alegria, Senhor Deus. Quem é? Ore a Deus por ela. Coloque-a agora diante do trono. Meu irmão, quero fazer um desafio a você. Se essa pessoa nunca recebeu Jesus como Senhor de sua vida e está faltando aceitar a Cristo como seu Salvador, então eu vou lançar um desafio. Por que você não apresenta esse pessoal aqui para a nossa igreja? A nossa igreja tem um grupo de evangelismo e esse pessoal vai lá, ele pode entrar em contato com ela. Ou mais ainda, você pode ser uma ponte. Talvez você tenha influência sobre essa pessoa. Talvez se eu chegar lá, ela não vai querer, mas se você for, ela vai. E você pode colocar o nosso grupo de evangelismo em contato com ela. E os irmãos vão lá fazer um estudo bíblico. É um estudo de 4 semanas somente. Mas você podia ser uma ponte de bênção na vida dessa pessoa. A nossa líder de evangelismo é a Edna. Fala com ela. Você diz: Edna, eu tenho uma pessoa que eu acho que se eu falar com ela, ela vai aceitar um estudo.
E ela precisa muito do Evangelho. A gente às vezes fica reclamando e falando, criticando, mas nunca faz o que tinha que ser feito. João entendeu o que é que tem que ser feito. Não adianta ficar reclamando, criticando, falando mal. O que tem que fazer é levar o Evangelho. Cristo transforma. E você pode levar a mensagem de Jesus a esta pessoa e transformá-la pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que você não serve de ponte então na vida dessa pessoa? Seja uma ponte entre a igreja e a pessoa. Coloca o nome dela em oração e fala com ela. Fala do nosso projeto. Você pode estudar a Bíblia. E tem um pessoal da minha igreja que é muito legal, e eles vêm, e eles oram juntos. E nós vamos buscar a Deus juntos. E você não tem nenhum compromisso, apenas recebê-los. E pode ser na sua casa, pode ser em outro lugar. Meu irmão, e você serve de bênção. João entendeu, ele precisava ser um canal de bênção na vida dessas pessoas para que a sua alegria fosse completa. Por que você não faz isso então, para que a sua alegria seja completa? E completa a obra de Deus na sua vida, sendo um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Abre nossos olhos, Senhor. Abre nossos olhos para olhar ao nosso redor e ver que tem mais gente ao nosso redor que precisa dessa palavra, dessa mensagem. Tem mais gente que precisa entender que o Senhor é o Deus que os salva. Conhecer o Evangelho e receber a purificação no sangue de Cristo que nós recebemos. Ó Deus, Senhor, dá-nos esta bênção, ó Pai, a bênção de sermos canais na vida dessas pessoas, porque nunca seremos totalmente felizes neste mundo se elas não receberem a Jesus como nós recebemos. É triste, Senhor, pensar que tendo Jesus no coração, ainda pode faltar alguma coisa, mas aprendemos hoje que de fato ainda falta Deus. Falta sermos um instrumento de Deus, e nós queremos ser esse instrumento. Aqui estamos nós, Pai, usa-nos, ó Pai, como ponte na vida dessas pessoas, para abençoá-las. Eu clamo a Ti. Aqui está a Tua igreja, somos soldados do Senhor neste mundo, que podem ser usados pelo Senhor como canais de bênção neste mundo. E as primeiras pessoas, ó Pai, a quem podemos ser bênção, são aquelas que nos valorizam, que nos amam, que certamente, ó Pai, estariam sensíveis, se nós falássemos com elas, e simplesmente, ó Pai, pudéssemos ajudá-las a entender a palavra e a verdade do Evangelho. Eu clamo assim, usa-nos. Talvez alguns agora estejam colocando nomes diante do Senhor. Ó Deus, ouve essas orações. Atende, ó Pai, porque os Teus servos entendem que ainda falta algo. Senhor, longe de nós, ó Pai, negar que Cristo é uma alegria para nós. Longe de nós, o Senhor é uma alegria enorme. Nós não teríamos vida sem o Senhor. Nós não temos nenhum mundo sem o Senhor. Não há nada sem o Senhor. Mas ainda falta algo, ó Pai. Tem gente que a gente ama e a gente queria junto com a gente nessa caminhada. Deus, traz eles para junto de nós. Traz, Senhor, traz. Coloca eles neste caminho, Senhor. Nós vamos ficar plenamente felizes quando adorarmos ao Senhor e levantarmos as mãos a Ti, e essas pessoas estiverem do nosso lado fazendo a mesma coisa. Esta há de ser a alegria do nosso coração. E clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai.